Olá, pessoal. Aqui é a professora Amparo com História. Uma aula direcionada para vocês do 7º ano A, B e C. Hoje, dia 21/9/2020, daremos continuidade aos povos, à aula anterior sobre os povos e culturas africanas. Antes de nós sabermos o que vamos ver nessa aula de hoje, vamos fazer a pergunta: o que já vimos? Nós já vimos os aspectos físicos da África, já vimos o Império do Mali, os povos malineses, isto é, antes da chegada dos europeus do continente africano, no continente africano, certo? No continente africano. E como nós já vimos a história dos malineses, agora veremos a história de outros povos africanos. Hoje, os bantus. Então, os bantus se localizavam na África, ela se localiza na África ao sul do deserto, do Saara. Eles viviam e ainda vivem, os bantus. Povo que possuía uma origem comum e falavam línguas aparentadas chamadas de bantas. Desculpa, gente. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, os povos bantus partiram de onde é hoje a República de Camarões. E esse deslocamento durou cerca de 2.500 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana. Subsaariana. E durante seu deslocamento, durante seu deslocamento, os bantus domesticaram plantas, interessante, né? Plantas e animais e conquistaram povos que viviam da caça e da pesca. Os bantus eram povos agricultores e tinham domínio da técnica da produção do ferro. Eles faziam instrumentos de trabalho e arma de guerra. Então, isso os colocava em vantagem sobre os povos que desconheciam a técnica da metalurgia. O que era essa metalurgia? Trabalho que transforma metais em objetos. Então, isso ajuda a explicar sua vitória sobre esses povos. O quê? Eles dominavam o quê? Eles dominavam a caça e a pesca. E eles dominavam a agricultura. E, além do mais, eles dominavam o quê? A metalurgia. Então, isso fez com que nós possamos entender como é que a sua vitória foi tremenda sobre esses povos. Então, as regiões ocupadas pelos bantus, elas tornaram-se como terra de agricultores que dominava a metalurgia. Terra de agricultores que dominava a metalurgia. Interessante, né? Então, vamos observar aqui nessas imagens, nós vamos ver as semelhanças entre um indivíduo nascido em Angola, país habitado predominantemente por bantus, e uma moça do Rio de Janeiro, onde aportou grande número de bantus. É o caso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Certo? Nós estamos vendo aqui. Vamos ler aqui para entender melhor. Então, tá bem aqui o que eu falei. A jovem angolana falando da língua umbundo. Então, aqui uma mulher carioca descendente de povos da região Congo angolana. Então, as duas são iguais. Então, dá de se ver a aparência, as semelhanças físicas
entre esses habitantes da região do Congo angolana e do Rio de Janeiro. Certo, gente? Pois é. Então, agora vamos ver como se deu o reino do Congo. Como se deu o reino do Congo. O reino do Congo localiza na bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses. Chamado de Congo pelos portugueses. Deixa eu ver aqui. Aqui, pelos portugueses. Pelos portugueses. Os povos que habitavam tal região, onde se estabeleceu o reino do Congo, era quem? Os bantos. Eram os bantos. Então, sob a liderança de Nimialukene, os bantos que ali viviam expandiram seus domínios por meio de quê? De guerras, alianças e da cobrança de tributos, que é impostos. Então, Nimialukene, você dizer, professora, que nome estranho, porque é na língua deles, ela é africana. Então, Nimialukene recebeu o título de Manicongo, certo? Ele recebeu esse título de Manicongo, ou seja, Senhor do Congo, e passou a ser considerado o herói fundador do Reino do Congo, certo? Reino do Congo. Então, na capital, o Manicongo exercia sua autoridade. Ela exercia sua autoridade. Aqui é a organização, né, gente? Estou falando do Reino do Congo. Então, ele exercia sua autoridade. Então, o Manicongo exercia sua autoridade com o auxílio de quê? De 12 conselheiros, entre os quais estavam os secretários reais, certo? Estavam os secretários reais, os oficiais militares, os homens da lei e os coletores de impostos. Entre outros, desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do reino. Com isso, gente, dá de ver que nesse reino era destacado, o reino do Congo destacava a presença de mulheres, certo? O que sugere um modo próprio de pensar a posição da mulher na sociedade, certo? Então, era assim que o reino via, o reino do Congo. Então, o Congo conhecia técnicas apuradas de fusão do ferro, certo? Fusão do ferro. Segundo a tradição, o fundador do reino do Congo era um rei ferreiro. Por quê? Porque só por isso os trabalhos em ferro eram reservados aos nobres, certo? Porque ele sabia, ele tinha esse domínio. Os bantos tinham esse domínio. Então, era dado. Então, gente, aqui deu de nós vermos Agora vamos ver aqui agora a história do... Vamos aqui. Vamos ver o que acontecia aqui no Congo. O comércio era intenso. Certo? Ele era intenso. Da capital do Congo, partiu as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos com especial
destaque para o ferro e o sal, porque era a principal atividade econômica do Reino do Congo. Era o ferro e o sal. Em falar em sal, nós já vimos também outros povos que o sal era muito importante, os malineses, para os malineses. Então, o sal e o ferro, o sal e o ouro. Já para os bantus, é o ferro e o sal, certo? Muito importante, ok? Então, a importância dessa atividade comercial no Reino do Congo. O principal era o ferro e o sal. De grande valor o sal, viu, criança? De grande valor. E o Reino do Congo, no século XVI. Vamos ver aqui como é que estava aqui subdividido. Vamos ver as capitais do reino. Esse rosa, capital do reino. Você vai ver aqui em destaque. Mbanza, Congo. Atual São Salvador. E também as cidades. Está aqui um pontinho. E outros pontilhados limite de província, ou seja, de estado. E as aldeias lubatas e as cidades mibanzas pagavam tributos ao Manicongo, certo? O que era isso? O que era esse tributo? Eram impostos, era contribuição exigida para assegurar o funcionamento do estado e das coletividades locais. E como é que eles eram pagos? Então, as aldeias e as cidades eles pagavam tributo ao Manicongo, que em troca lhes oferecia proteção espiritual. Assim eles achavam, né, gente? As cidades e as aldeias achavam, pois era visto como intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Eles viam que o Manicongo lhe oferecia essa proteção, né? Então, os tributos eram pagos em espécie: sorgo, vinho da palma, metais, frutas, gado, marfim e pele. E em dinheiro. A moeda do Congo era o nizimbo, uma espécie de concha marinha pescada na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era monopólio, ou seja, só o rei tinha esse direito de explorar essas conchas. O Manicongo repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagem e das aldeias, estabelecendo assim uma aliança e um equilíbrio de poder no reino. Viu, gente? Então, nós vamos ver agora como os bantus no Brasil, certo? Como é que está essas bantus no Brasil? Então, a maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos XVI e XIX era falante de línguas bantas, Kibundo, Kikongo, Umbundo. Essas línguas estão entre as que mais influenciaram o português falado no Brasil. Palavras bantas: berimbau, caçula, canjica, carimbo, cochilo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute, samba. Os verbos cochilar, cochichar, fungar, xingar e zangar, e os substantivos bagunça, caçula, cafuné, fuxico, fugança, garapa, lenga-lenga, malambo, mulambo, quitanda, quitute, que eu já falei, sunga e tanga, e os adjetivos capenga, dengoso, encabulado, zonzo e numerosíssimo. Outros termos que usavam no dia a dia são de origem africana, viu, gente? Então, para nós, vamos aqui um texto que fala sobre a herança cultural dos povos bantus, certo? Aqui é o jongo. Entre as manifestações culturais de raiz banto do Brasil está o jongo, canto e dança coletivo que conta com percussão de tambores e floresceu durante a expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Em 2005, o jongo foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, como Patrimônio Cultural e Material do Brasil. O jongo
É praticado em todos os estados brasileiros da região sudeste e é chamado também de cachumbu. Cachumbo. Caxambu. Desculpa, Caxambu. Então, aqui é a apresentação do grupo Jongo de Piquete, em São Paulo, 2007. Gente, a nossa aula termina aqui, então vai seguir, segue uma atividade que eu irei passar e tenha um bom dia.